Uma fumaça densa e sulfurosa emerge do solo rachado, engolindo as poucas ruínas que ainda se mantêm de pé em Centralia. Não há vida aqui, apenas o eco de uma catástrofe que parece se recusar a acabar. É um lugar onde o ar pesa não só pela fumaça que sobe em espirais lentas e constantes, mas também pela história que impregna cada pedaço de terra. Uma placa enferrujada, quase ilegível sob a fuligem e o tempo, adverte sobre o perigo iminente de colapso do solo e gases tóxicos. Seus dizeres já não são claros, mas a mensagem é inconfundível. Este não é um lugar para se demorar. O silêncio do lugar é quebrado apenas pelo chiado do vento, que parece lamentar o que um dia foi. Observo a desolação, sem uma palavra, apenas com a gravidade nos olhos. Cada passo é cauteloso, não por medo de um desabamento imediato, mas pelo respeito sombrio que um lugar assim exige. Não há pássaros cantando, nem mesmo insetos zumbindo. A natureza, implacável, reivindicou o que era seu e o fez com uma força avassaladora e um fogo que queima sem cessar. Mas como uma cidade inteira pode simplesmente desaparecer, engolida por um fogo invisível que arde há décadas? É uma pergunta que paira no ar pesado de Centralia, tão persistente quanto a fumaça que não dá trégua. A história de Centralia não é apenas sobre um incêndio, mas sobre as escolhas, as negligências e as consequências que podem se estender por gerações. É a história de um lugar que, de repente, se transformou em um lembrete vivo de que nem tudo pode ser controlado. A fumaça que dança no horizonte, ora mais densa, ora mais suave, é como a respiração de um monstro adormecido, mas que nunca para de respirar. As ruas vazias, os postes de luz sem lâmpadas, as fundações corroídas de casas que um dia abrigaram famílias, tudo isso pinta um quadro de abandono e desespero. Não é um cenário de filme, mas a dura realidade de um lugar que a humanidade cedeu ao subsolo incandescente. A paisagem é quase lunar, com crateras e rachaduras que liberam vapores quentes, como se a terra estivesse fervendo por dentro. É difícil imaginar que, há não muito tempo, este era um lugar vibrante, cheio de vida e trabalho. As poucas árvores que resistem têm troncos escurecidos e folhas murchas, como se a própria vegetação estivesse sentindo o calor e a toxicidade que emanam do solo. É uma visão perturbadora, um testamento silencioso do poder destrutivo da negligência humana e da resiliência da natureza, mesmo que de uma forma sombria. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários onde você está assistindo. A história de Centralia começa muito antes da fumaça, em uma época de prosperidade e carvão. Era um tempo em que o futuro parecia brilhante para esta pequena comunidade no leste da Pensilvânia. A vida girava em torno das minas, que eram o coração pulsante da economia local. As ruas eram movimentadas, as escolas cheias de crianças e a comunidade vibrante. A mineração era o que dava sustento às famílias, o que construía casas e o que prometia um futuro melhor. Mas essa prosperidade tinha um custo, um que demoraria décadas para ser totalmente revelado. A mineração, embora fonte de riqueza e prosperidade, também trazia consigo riscos significativos. Pequenos incidentes e acidentes eram comuns, quase parte do cotidiano. Explosões de gás, desabamentos de túneis menores e doenças pulmonares eram realidades enfrentadas pelos mineiros. No entanto, esses perigos eram frequentemente ignorados ou minimizados em nome do progresso e do lucro. Havia uma complacência crescente em relação às práticas de segurança, especialmente na mina principal que alimentava a cidade. Era como se a comunidade inteira tivesse se acostumado com a ideia de que o perigo era um preço justo a pagar pela subsistência. As advertências, quando existiam, eram vistas como obstáculos, não como salvaguardas.
Essa atitude de negligência e falta de planejamento urbano criou a receita perfeita para o desastre que se seguiria. A decisão de queimar o lixão da cidade, localizado bem próximo a uma mina de carvão abandonada, foi o catalisador. Em maio de 1962, o Conselho Municipal de Centralia decidiu queimar o lixão a céu aberto. Eles faziam isso todos os anos para limpar o local antes do Memorial Day. Ninguém imaginava que aquela ação rotineira desencadearia uma catástrofe de proporções épicas. Moradores mais experientes, muitos deles ex-mineiros, alertaram sobre a proximidade do lixão com as entradas e túneis da mina. Eles sabiam que havia veias de carvão expostas ali, prontas para pegar fogo. Mas suas vozes foram abafadas pela pressa e pela burocracia. As preocupações foram ignoradas, consideradas exageros ou alarmismos desnecessários. A lógica era simples. Sempre foi feito assim. Por que seria diferente agora? A queima do lixão ocorreu como planejado. O fogo foi aceso e, inicialmente, parecia estar sob controle. Os bombeiros locais foram chamados para apagar as chamas depois de um tempo, mas o que eles não sabiam era que o fogo já havia encontrado um caminho. Ele se infiltrou nas profundezas, por uma fenda no solo ou por um túnel de mina não mapeado. Lá embaixo, nas veias de carvão, o fogo encontrou combustível abundante e oxigênio suficiente para continuar a arder sem ser visto. O que parecia um pequeno incêndio superficial, rapidamente se transformou em um inferno subterrâneo, um inimigo invisível e implacável. As tentativas iniciais de extinção foram superficiais. Ninguém compreendeu a verdadeira escala do problema. Pensaram que era apenas um fogo de lixão teimoso que voltava a acender por causa de brasas escondidas. Escavaram, jogaram água, mas o fogo sempre reaparecia, mais forte e mais persistente. O cheiro de enxofre começou a se espalhar pela cidade, misturando-se ao ar e entrando nas casas. As crianças tossiam mais, os idosos sentiam o peito apertar. Era um sinal, um aviso que a cidade demorou a decifrar. A subestimação da escala do problema foi o erro fatal. Os especialistas, chamados para investigar, demoraram a chegar a um consenso. Cada proposta de solução era complexa e cara. O tempo passava e o fogo, invisível sob a terra, ganhava força. Ele se espalhava lentamente, mas de forma constante, consumindo as vastas reservas de carvão que antes haviam sustentado a cidade. A complacência inicial deu lugar à confusão, depois à frustração e, finalmente, ao desespero. Centralia estava prestes a pagar um preço alto demais pela sua prosperidade. A vida, que antes girava em torno das minas, agora seria definida pelo fogo que ardia nelas. O destino da cidade estava selado, não por um evento súbito e violento, mas por uma série de pequenas negligências que, juntas, criaram uma catástrofe monumental. O fogo, iniciado no lixão, encontrou seu caminho para as veias de carvão subterrâneas em maio de 1962. O que parecia um pequeno incêndio superficial rapidamente se transformou em um inferno que se espalhava sobre a cidade. As tentativas iniciais de extinção falharam miseravelmente, subestimando a escala do problema. Ninguém parecia entender a gravidade do que estava acontecendo bem debaixo de seus pés. Os bombeiros locais, acostumados a lidar com incêndios corriqueiros, não tinham a menor ideia de como combater um fogo que ardia nas profundezas da terra. Jogavam água, escavavam, mas o fogo se recusava a ceder como um monstro faminto que se alimentava da riqueza mineral da região. Os moradores de Centralia começaram a sentir os efeitos de forma cada vez mais dramática. O solo, antes firme e frio, tornou-se quente ao toque, em alguns pontos, tão quente que cozinhava ovos.
Fumaça tóxica com um cheiro sulfuroso e irritante começou a sair de rachaduras que se abriam de repente nas ruas e nos quintais das casas. As plantas morriam, os animais ficavam doentes. O ar era pesado, difícil de respirar, e a névoa constante de fumaça envolvia a cidade em um véu fantasmagórico. Mas o pior ainda estava por vir. Sumidouros começaram a aparecer, engolindo árvores, pedaços de estradas e até mesmo casas inteiras. Em 1981, um menino de 12 anos, Todd Domboski, caiu em um desses sumidouros que se abriu sob seus pés no quintal de sua avó. Ele foi resgatado por seu primo, mas o incidente serviu como um alerta brutal e inegável. Centralia já não era segura. O governo federal interveio, reconhecendo que a cidade era inabitável. A decisão de evacuar a cidade não foi fácil. Muitos moradores se recusavam a sair, apegados às suas casas, suas memórias, suas vidas construídas ali. Mas a realidade era implacável. As casas foram demolidas uma a uma, as estradas foram fechadas e a população foi gradualmente realocada. O processo foi doloroso, arrastado por anos, e a cada casa demolida, a cada família que partia, um pedaço da alma de Centralia se desvanecia. A cidade, outrora vibrante, com suas ruas movimentadas e escolas cheias, tornou-se uma cidade fantasma, um testemunho silencioso de um desastre causado pela mão humana e pela natureza implacável. As poucas pessoas que resistiram, os últimos de Centralia, assistiram à sua cidade ser engolida não por chamas visíveis, mas por uma força invisível que corroía suas fundações de dentro para fora. Eles viam o asfalto derreter, as rachaduras se alargarem e a fumaça tóxica se tornar uma constante. Para eles, Centralia não era apenas um lugar, era um lar, e a luta para mantê-lo era uma batalha contra um inimigo que não podia ser visto, nem parado. A história de Centralia é um lembrete sombrio das consequências da negligência ambiental e da resiliência da natureza. É uma lição dolorosa sobre como pequenas decisões equivocadas podem levar a catástrofes de proporções épicas. O fogo ainda arde sob Centralia e estima-se que continuará por séculos, talvez por mais 250 anos, alimentado pelas vastas reservas de carvão. Ela permanece um sítio de advertência, um museu a céu aberto de um desastre em câmera lenta, onde a terra respira fumaça e o passado se recusa a ser enterrado. Em Centralia, o inferno está sob os nossos pés, um eco eterno de um passado que se recusa a ser extinto. É um lugar onde a história não é contada em livros, mas nas rachaduras do asfalto, na fumaça que emerge do solo e no silêncio assustador de uma cidade que um dia pulsou com vida, mas que agora é apenas um monumento à imprudência humana e à força indomável da natureza.